Salve Entre Pais, Júlio Melo aqui para o nosso episódio 3 do Entre Pais Podcast, o podcast da paternidade. E hoje nós temos a honra de receber de forma remota, o Dr. Luzimar Vieira, experiente psicólogo, renomado, conceituado, que está conosco, mas está à distância. Ele está lá em Balneário Camboriú, conversando conosco diretamente do seu consultório. E nós vamos hoje bater um papo muito interessante sobre um assunto sensível, delicado e relevante, que é a ausência paterna. Vamos entender mais disso e como trabalhar essa questão tão importante para a vida dos nossos filhos. Doutor Luzimar, antes de tudo, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por ter aceito esse convite. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado pelo convite, tá? Prazer poder atender você nessa missão tão importante, que é falar dessa figura tão importante na família e na sociedade, que é a função e a pessoa do pai. Prazer estar aqui, tá? Muito obrigado, seja bem-vindo. Realmente, eu tenho certeza que o público está ansioso por essa conversa. Nós fizemos as divulgações prévias, do nosso bate-papo e eu recebi bastante retorno, porque é um assunto realmente importante. Doutor, antes de tudo, gostaria que... Vou chamá-lo de senhor ou de você? Só pra gente... Fica à vontade, fica à vontade. Vou chamá-lo de você, doutor. Gostaria que você nos falasse um pouco da sua trajetória profissional e do quanto esse tema paternidade é presente nas suas consultas. Porque, para que todos possamos entender, você é psicólogo com muitos anos de atuação aí em Balneário, onde você reside, mas você não é psicólogo exclusivo para questões, vamos dizer assim, paternas. Não é para questões de paternidade. Mas esse é um assunto que é recorrente nas suas consultas, pelo que nós já conversamos, não é isso? Exatamente. A minha trajetória como psicólogo clínico, para mim, tem sido também uma realização maravilhosa, exatamente por poder ouvir e contribuir para o bem-estar das pessoas e das famílias. E nos atendimentos, esse assunto paternidade, de fato, ele é muito presente. Ele é muito presente porque já há alguns anos que nós temos percebido o quanto essa função paterna está ausente ou disfuncional em muitas famílias. E, sem dúvida nenhuma, as queixas mais frequentes na sessão de terapia é de problemas familiares. E isso é um sinal da ausência ou da disfuncionalidade materna, mas, Júlio, principalmente a função paterna. Eu percebo nos discursos dos meus pacientes muitas batalhas em suas mentes. Normalmente, Júlio, quando eu vou atender o meu paciente, uma das primeiras atividades que eu passo para o meu paciente é ele responder uma anamnese. Sim. A anamnese é nada mais, nada menos do que trazer à memória, e isso sempre ajuda bastante o paciente a tomar consciência de alguns conflitos, ou a causa de alguns conflitos. Porque e às vezes eu fico... Às vezes ele não está nem atinando para aquilo, né? Não, e me inquieta, sabe, Júlio, para ver, por exemplo, ainda hoje eu estava lendo aqui algumas anamneses, e é bem comum, e quase sempre isso está associado a problemas familiares e, inclusive, ao problema paterno. Raiva, ansiedade, conflitos, pesadelos, sentir-se tenso, tem uma relação com a falta de segurança, depressão, e olha que o nosso Brasil se tornou campeão em depressão e em ansiedade, ideias de suicídio, solidão, incapaz de descansar, sentimentos de inferioridade, indeciso, carreira profissional que não rompe, incapaz de se divertir, dificuldades de concentração, isso está muito comum. Ainda hoje eu ouvi de uma pessoa dizendo: eu me sinto um João Ninguém, sabe? A vida é vazia, ingênuo, não consigo fazer nada certo, procrastinador, agressivo, não amado, impaciente e confuso. Meu Deus. Queixas desse tipo têm aparecido, mas eu acho muito legal quando a pessoa busca um tratamento para poder seguir a vida, porque a questão da paternidade, a gente vai falar certamente sobre isso, a essa altura do campeonato, a pessoa na vida adulta já não tem mais como ser resolvida.
Realmente impressionante. Ouvir isso é impressionante porque no dia a dia a gente tem as nossas percepções, não é? Mas é lógico que a mim, por exemplo, faltam dados médicos, dados clínicos, até porque eu não sou médico. Mas quando a gente ouve um relato como esse que o senhor está trazendo, que você está trazendo, a gente fica, inclusive, assustado. Porque, veja, a gente está aqui num bate-papo no podcast que tem a função de trazer um pouco de luz, orientação aos pais, né? Aos homens pais no exercício da paternidade. Isso que você está nos trazendo é relato, ou são relatos, de pessoas já adultas, na sua grande maioria, e que não é que são os pais com dúvida, são filhos trazendo consequências dessa ausência desde a infância, né? Ou seja, essa ausência paterna, ela segue aquela pessoa por toda a vida, inclusive. E se ela não cuidar disso, por toda a vida, realmente, porque ela não vai ser nem tratada, não é, doutor? São números e informações impressionantes que o senhor está trazendo. Isso até me leva aqui a fazer uma leve inversão no roteiro do nosso bate-papo, no nosso roteiro base, porque eu já quero fazer aqui um relato em primeira pessoa, se você me permite. Sim. Eu sou filho de mãe solo, né? Sou filho de mãe solo, eu não conheço o meu pai. E assim, a gente está falando, pela minha idade, a gente está falando de um outro momento do país, da humanidade, porque se você volta aí 30, 40, 50 anos no tempo, muita coisa mudou. Muita coisa. Sim, se você volta 10 anos agora, no ritmo que estão as coisas, já é uma diferença muito grande. Na época em que minha mãe me teve, certamente ser mãe solo era ainda mais delicado do que hoje. Provavelmente tinha uma carga de preconceito muito maior naquela época, você ser mãe solo. Hoje em dia existe uma outra percepção disso. Mas onde que eu quero chegar? É apenas uma impressão minha, ou hoje em dia nós temos realmente um número maior de mães solo. E caso seja isso, é porque os pais não estão assumindo essa condição, ou é apenas porque hoje em dia fala-se sobre isso mais abertamente? Você tem alguma percepção ou algum levantamento estatístico sobre isso? Sim. Veja bem, Júlio, em apenas 6 meses, no ano de 2024, e olha que, nossa, 2024 está logo ali, né? Sim. Segundo os dados da Transparência da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, 91 mil crianças, em 6 meses, foram registradas sem o nome do pai. Ou seja, 91 mil crianças sem a identificação da paternidade. Nós estamos falando aí Brasil? Brasil. Ou algum estado específico? Brasil, né? Alguma região? Brasil. Brasil todo. É um número alto. Altíssimo, tá? Altíssimo. Isso. Veja bem, isso, lógico, pai, essas crianças, isso é certo, elas têm, lógico. Sim. E aí é legal a gente pensar sobre pai e paternidade, que há uma diferença muito grande. Sim. E mais de 40% das famílias, atualmente, isso os últimos dados, esse dado é de 2022, sim. Estão sendo sustentadas por mulheres. 2022, dados, pesquisa 2022, mais de 40% das famílias estão sendo sustentadas por mulheres. Número muito recente, 2022, 2 anos atrás, né? Isso, 2024, 6 meses, 91 mil crianças registradas sem o nome do pai. A pergunta que fica é: onde foi parar o masculino na família, na liderança da família? Sim. Então, essa percepção não é só uma percepção, meu Deus, parece que não. De fato, mais de 90% dos meus pacientes aqui de sexo feminino. Sim. Eu fico dizendo que o restante são homens que as mulheres marcaram sessão para eles. Mas o interessante é muito possível. Mas o interessante é que nos últimos tempos, nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, que mudou bastante, sabe? Eu tenho percebido que alguns homens têm procurado. Sim. E alguns homens também estão trazendo algumas queixas com relação, estão conseguindo expressar sobre essa ausência paterna. Estou falando de homens já com seus
35, 40 anos de idade. Sim, homens adultos formados, isso. Exatamente. Então, de fato, nós temos muitas mães solo. Tá? Isso Sim. tende a aumentar, infelizmente. E aí nós vamos ter, no futuro, geração de adultos, mais do que hoje, com alguns sintomas de ausência paterna. Realmente vou me repetir aqui, isso é impressionante. Você acabou de falar uma frase aí que isso tende a aumentar. Sim. Por que você enxerga dessa forma? Júlio, veja só. O homem, ele aprende a ser homem, quando eu falo ser homem, na função de homem, na função paterna. Sim. Vendo um outro homem sendo homem. Um homem que tem uma relação afetiva muito forte com ele. É claro que nós chegamos hoje a essa situação, essa ausência esse problema de paternidade na atual geração. É claro que em algum momento lá atrás as famílias se perderam naquela função de ensinar e dar valores, ensinar valores para os filhos. Esses filhos se tornaram adultos, aliás, eu até brinco dizendo que eles cresceram, né? Eles cresceram e começaram a fazer coisas de gente grande, né? Inclusive gerar filhos. Sim. Mas parece que não aprenderam a sair do status de pai para o status de paternidade. Entendo. E aí a tendência, infelizmente, é piorar, porque esses homens vão tendo filhos e vão gerando filhos sem essa identificação, ou sem essa identidade, né? Sim. Que depende muito dessa função paterna para ser construída. Realmente é preocupante, né, doutor? É preocupante, né? Porque a gente está falando aí de toda uma geração, ou mais de uma geração, que pode trazer essas consequências dessa ausência da presença, ausência da função, ausência da afetividade, ausência também da autoridade, no sentido da criação mesmo e tudo mais, né? Realmente isso é preocupante. Um detalhe importante, tá, Júlio? Sim. Causas de tudo isso. Isso, que era o meu complemento. A gente consegue identificar as causas? Tem um livro legal que chama Onde Foi Que Eu Errei? O autor, caramba, eu não vou lembrar o nome do autor. A gente pesquisa e eu coloco na tela aqui. Eurípides. O nome dele é Eurípides. Perfeito. Ele é, inclusive, um pastor evangélico. Sim. E eu ouvi algumas palestras dele, eu achei muito interessante. E como ele tem, inclusive, algumas experiências negativas com relação à paternidade, então ele focou bastante nisso para se tornar um bom pai, mas enfim. Perfeito. E no livro ele traz algumas pesquisas e ele chega à conclusão ali que as famílias, quando vieram para a cidade, deixaram ali toda aquela atividade do campo, onde o pai saía pela madrugada com os filhos do sexo masculino, né? E a mãe ficava com as meninas em casa. Sim. E ali ele saía bem cedinho para as atividades, para as tarefas do dia, durante o dia ali. Depois ele voltava no final do dia, e os filhos com ele, presenciando, acompanhando, aprendendo toda essa função do masculino. Ele fala no livro que teve um momento em que esse homem saiu do campo e veio para a cidade. Sim. E na cidade esse homem agora foi trabalhar na indústria. E na indústria já não pode mais levar os filhos. E esses meninos, essas crianças ficaram só com a mãe. Sim. E com isso foi se perdendo também um pouco dessa característica do masculino, que inclusive é necessária essa característica para exercer essa função paterna, a paternidade. Sim, foi se perdendo essa referência, é uma pergunta, né, doutor? que muitos pais fazem, né? Onde foi que eu errei, né? Sim, sim. Agora, na pandemia nós tivemos um número altíssimo de divórcios no Brasil. Sim. Em 2023, parece que esse número aumentou muito mais. 2024, muito mais. Um detalhe importante, que talvez nós não tínhamos conhecimento no passado, ou não acontecia no passado, talvez na época dos nossos pais, dos nossos avós, é que as mulheres não pediam divórcio, Júlio. Sim. E agora elas estão pedindo divórcio. Né?
Então, tudo isso é também causa dessa ausência do masculino na família e, consequentemente, a ausência da função paterna. Mas, muitas vezes, quando as mulheres pedem o divórcio, é porque os filhos têm o pai, mas não têm a função paterna, na grande maioria das vezes. Você veja, só continuando com essa minha participação em primeira pessoa, vamos chamar assim, quando a gente está falando aí dessa questão da presença masculina, das características de identidade, a gente, por favor, nós não estamos falando aqui de nenhuma questão masculino, feminino, superioridade ou inferioridade, não é isso. A gente está falando realmente das características e da identidade paterna e materna na formação conjunta da personalidade da criança, do filho, de um novo ser humano. E, como eu falei, eu sou filho de mãe solo. E a minha família composta essencialmente por mulheres, ali na casa em que morávamos e tudo mais. E eu tirei essa identidade masculina do meu avô. Eu herdei do meu avô. Porque nós éramos, na casa, eu, de criança, e aí, minha mãe, minha avó, minhas tias, tudo mulher. Filho único de mãe solo. Então, obviamente, que tem toda uma característica ali quase que de uma superproteção, de uma blindagem, né, doutor? Ainda mais naquela época. Mas eu trouxe as referências masculinas a partir da presença do meu avô, uma presença forte, como era muito característico naquela época, uma presença muito forte, de maneira nenhuma agressiva, mas forte em que aquela autoridade se manifestava pela simples presença. Mas eu trouxe as referências dali e as referências do meu tio, que morava, na verdade, atleta, então ele estava eventualmente em casa conosco, e aí eu trouxe ali, já numa outra esfera de identidade, a questão de esporte, de questões masculinas mesmo, no dia a dia, de brincadeiras e tudo mais, porque o meu avô, até por questões de idade, não tinha essas brincadeiras. Mas, ou seja, eu trouxe essas referências dessas duas figuras. Se eu não tivesse essas figuras, eu não teria tido essas referências. E mesmo assim, como não é o pai especificamente, algumas referências você perde. Então, assim, o menino vai fazer barba a primeira vez. Você não tem uma referência. Você vai aprender a fazer com quem? Você vai se espelhar em quem, né? Então é isso que a gente está falando, essas questões da identificação, né? E realmente esses números que você trouxe são impressionantes. Eu vi um vídeo seu, né, nas suas redes, porque você também é pastor, também é palestrante e conduz muito bem ali à frente, né, de muitas pessoas ali, traz informação e aconselhamento. E eu vi um vídeo em que você fazia uma analogia sobre a questão de termos as duas pernas, a perna esquerda e a perna direita, cada perna, né, o pai e a mãe, e o quanto aquilo se reflete na sua vida, porque assim, você vai se locomover com uma perna só? Vai, você vai. Mas é igual você se locomover com as duas pernas plenamente sadias? Não. Então, aquele recado daquele vídeo, o pessoal até aplaude muito no final do seu vídeo ali, é bem isso, né? A importância dos dois na formação e no equilíbrio, não é isso, doutor? Exatamente. Eu venho de uma família de 7 irmãos. Sim. É misto ou todos homens, 7 irmãos? Não, são 4 homens, 3 mulheres. Sim. E eu sou o mais novo. Eu tive um pai por 15 para 16 anos. Eu vivi uma infância em que o meu pai, ele já estava um pouco doente. Sim. Então, e também meu pai, quando eu nasci, meu pai já estava com 50 anos. Eu não tive o mesmo privilégio que meus irmãos mais velhos tiveram de pegar um pai mais... Isso, com mais tempo e mais ativo, vamos dizer. Mais ativo. Meu pai trabalhou na roça, depois foi trabalhar na indústria, então, enfim. Mas foi um período de 15 anos que eu pude perceber a diferença entre o meu pai e a minha mãe. Eu venho de família tradicional. Sim. E naquela época a mãe permanecia em casa, mas também, cara, 7 filhos. Sim. Não tinha mais o que fazer, a não ser fazer bolo todo dia. Não tem como. Né, lavar isso. Todo dia, né? Então eu recebia da mãe alguns cuidados. A mãe me entregava coisas que era diferente de algumas coisas que meu pai me entregava. Mas cada um na sua função.
E eu tenho lembranças do meu pai saindo para trabalhar, apesar de ter vivido um tempo doente ali, e voltando do trabalho. Inclusive, meu pai ele não falava eu te amo. Nunca ouvi do meu pai eu te amo. Sim. Mas é claro que eu fui entender depois que a linguagem de amor do meu pai era isso, sair pela manhã, voltar à tarde e não deixar faltar nada pra gente. Sim. Por outro lado, a minha mãe já era aquela que tocava mais na gente, conversava mais, queria saber um pouco mais sobre o que estava acontecendo. Ela tinha uma percepção mais aguçada das nossas emoções, ela já tinha uma percepção mais aguçada da necessidade de um medicamento. E o meu pai, com aquele estilo masculino, ele já tinha uma percepção de se a família estava sofrendo alguma ameaça, se tinha alguém tentando entrar na casa, e ele saía para trabalhar e ficava horas fora de casa, trazia as coisas, ele se virava para não faltar nada, enfim, e a minha mãe se virava para transformar tudo aquilo que meu pai fazia, né, transformar em benefícios para nós. Sim. Enfim, então há uma diferença. Eu creio que o vídeo em que você assistiu, que eu postei na minha rede social falando da diferença do pai e da mãe, foi exatamente uma conferência, e o tema da conferência era Me Refaz, exatamente por quem promoveu a conferência percebeu pessoas precisando se refazer, exatamente por essas ausências. Sim. E, de novo, eu vou dizer principalmente pela ausência masculina, desculpa, a ausência da paternidade. Da paternidade, né? Isso. Então eu dei aquele exemplo ali e é uma forma bem tranquila de nós compreendermos isso. Mãe, perna esquerda. Pai, perna direita. Qual é a mais importante? Não tem mais importante. Não tem. As duas são igualmente importantes. Isso. Porém, vamos pensar, a mãe, com todo o jeito delicado de ser, o jeito mais cuidadoso, o jeito mais choroso, o jeito mais preocupado com o tempero, com o perfume, com o toque, né? A mãe é o amor do fica, a mãe é o amor do ninho, tá? A mãe é aquela que traz para si, a mãe é a pessoa dos vínculos. Já o pai é o amor do vai, é o amor do avançar, é o amor do arriscar, né? Então, o pai é aquela figura que vem para introduzir limites, o pai é aquela figura que vem para dar movimentos. E é interessante que nós vamos perceber, Júlio, que na nossa primeira infância, e agora nós pais, a gente percebe os nossos filhos na primeira infância, Sim. É muito a presença da mãe, né? A mãe com o jeito pedagógico de ser, ensinar, alimentar, ensinar a higiene, ensinar a falar, né? Ensinar uma série de coisas ali na primeira infância que nós vamos usar para o resto da vida. A gente só vai aperfeiçoando, né? A mãe com a paciência dela. E o pai ele é aquela figura que dá o limite, o pai dá movimento, porque o pai é a figura do movimento, né? Porque o pai é o amor do vai, né? Eu costumo dizer que o pai é aquele que tira a rodinha da bicicleta, Júlio. Sim, ótimo. Você aprendeu a pedalar, a andar de bicicletas, né? E a mãe, cuidado com essa criança. De repente o pai vai ali com uma chave e tira a rodinha da bicicleta e só dá aquele empurrãozinho na bike e fala, vai meu filho que eu tô aqui, né? Uhum. E quando o filho olha, o pai de fato está por perto, mas não está tão perto assim, porque há um paradoxo, Júlio, que diz o seguinte: nós precisamos dos nossos pais para no futuro podermos viver sem eles. Então, de o fato. filho precisa dos pais para depois viver sem eles. E o pai é esse que faz a cisão. Sim. O pai é aquele que lança o filho. Então, o pai provoca crescimentos, o pai ensina a consertar algo, o pai ensina regras e o pai é a figura da proteção. E essa analogia com a bicicleta ela é interessante porque ela mostra o quanto ambos são importantes, fundamentais. Porque você encarar uma bicicleta e sair pedalando por aí sem ter passado pela fase da rodinha, você até pode conseguir fazer e vai conseguir, mas você vai ter dificuldades de equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio perfeito daquilo. A fase da rodinha, ela é fundamental porque ela vai te dar a base, o alicerce para aquela fase seguinte, né? E também a fase seguinte, essa fase de tirar a rodinha é fundamental porque a gente não pode entrar na vida adulta
e passar toda uma existência com as rodinhas, né, doutor? Porque as rodinhas, elas vão Não te limitar. Não Isso. podemos ficar dependendo de suporte dos outros para nos equilibrar. Isso, E exatamente. como a vida é como, de fato, se você lembrou bem essa metáfora legal, é como andar de bicicleta, nós precisamos estar em movimento para manter o equilíbrio. Isso. Então a gente precisa. E voltando um pouco, o legal é que a mãe é uma figura de mediação. Sim. A mãe é aquela que fala para o pai, ó, tá precisando de comprar uma bike para esse garoto, para essa garota, né? O pai vai lá e compra. E agora, a mãe até tenta ensinar, mas tem coisas que é para a mãe ensinar, ela tem mais habilidade para ensinar. Outras coisas que envolvem mais risco, aí, gente, vamos ser sinceros, é a figura do pai. Porque aí é a força física, é a segurança, é a proteção, né? Então é muito importante pensarmos nessa diferença. E você vê como que o bate-papo é interessante, porque à medida que a gente vai conversando, surgem vínculos, ganchos com o assunto e com experiências, né? Eu ia te perguntar, eu vou te perguntar agora, inclusive, a partir de todos esses atendimentos, essa experiência clínica, essa sua constatação, porque não é uma percepção, é uma constatação do aumento de situações ligadas a uma ausência, né, paterna e tudo mais, eu ia te perguntar assim, quais as principais consequências que a gente consegue observar nesses filhos, seja na infância, seja na adolescência, ou mesmo na fase adulta, como você percebe muito na sua clínica na fase adulta. E aí eu quero só pegar um gancho que você acabou de falar assim, deu um exemplo aí da pessoa falando, já adulta, falando, meu pai nunca me disse eu te amo. Eu estava conversando 10 dias atrás, talvez, com uma pessoa, e é uma pessoa bastante independente e tudo mais, essa conversa era a partir aqui do podcast, inclusive, né? Uma conversa ali informal a partir do podcast. E a pessoa já é adulta, tem a sua independência, e acabou que nessa conversa ela resgatou uma questão do passado. Ela não faz terapia, mas está pensando em fazer, e ela resgatou uma questão do passado em que essa pessoa disse, sabe que eu cheguei à conclusão de que eu tenho um perfil mais duro, menos carinhoso, e que acho que eu vou acabar levando isso para os meus filhos, porque eu estava refletindo que eu nunca escutei do meu pai, eu te amo. Eu nunca escutei do meu pai, parabéns. E eu acho que eu não sei fazer isso. Ou seja, bem dentro do que você acabou de dizer, eu escutei isso poucos dias atrás de uma pessoa já adulta chegando a essa conclusão e a esse receio de que essa pessoa não venha a conseguir fazer isso no futuro por não ter tido. Então aí eu encaixo essa pergunta. Quais são essas principais consequências que a gente pode observar que podem seguir para uma vida toda? São essas que você falou, dificuldade de socialização, de interação e tudo mais, não é isso? Os pais são eles que nos apresentam o mundo. Sim. A primeira figura que nós temos e que vai nos apresentar o mundo é o pai e a mãe. Como a mãe, ela é o amor do fica, o pai, ele é o amor do vai. Então, o pai, ele apresenta muitas questões fora desse contexto da família, da casa que é o enfrentar a sociedade, a independência, enfim. Eu ouvi, e aí vamos falar das consequências, não só da ausência, mas é muito importante falar da disfuncionalidade desse pai. Perfeito. Porque às vezes fisicamente ele está presente. E isso inclusive, não é só uma questão física, presencial, mas é uma questão bem mais ampla do que isso, né? Exatamente, bem mais ampla. Eu ouvi uma queixa de uma pessoa no consultório, né, no atendimento. Ela disse assim, não consigo acreditar em mim. Eu perguntei para ela, o que é que você mais ouviu, ou mais ouvia, né, quando você era criança? Sim. Ela disse o seguinte, na verdade ela parou um tempo, e ela se emocionou, porque trouxe à memória, né? Ela disse assim, você não vale a comida que come. E eu fiz uma segunda pergunta para ela.
De quem você ouvia Sim. essa expressão, essa frase, essa fala, né? Ela disse, do meu pai. Ou seja... É impensável isso, né, doutor? É impensável, né? É uma figura muito importante na validação do sujeito. Porque uma das coisas... Você sabe como que nós aprendemos lá na nossa infância, a gente vai aprendendo... Quando a criança está ainda aprendendo a riscar com lápis, sim, com um lápisinho de cor, com a caneta, ou com um pincelzinho, o pai ou a mãe entrega para essa criança uma folha, a criança faz um rabisco ali, porque ainda não tem coordenação motora fina, enfim, ela faz um rabisco, a mãe ou o pai vê aquilo e bate palmas. Sim. Que legal! Vou tirar uma foto e vou postar no grupo da família, vou colocar aqui na porta da geladeira. Sabe o que essa criança vai fazer, Júlio? Ela vai fazer um outro rabisco. Sim. E outro, e outro, e outro, porque ela foi validada pelo pai e pela mãe. Isso. Né? E com isso ela vai repetindo, e ela vai aperfeiçoando. Isso. Ao contrário também, infelizmente, é a mesma coisa. O inverso é verdadeiro, né? O inverso é verdadeiro. Verdadeiro, exatamente. O contrário é verdadeiro. Quando falo, você vai ser uma pessoa... Eu lembro quando eu era garoto, eu tinha o hábito de ficar, principalmente nesse período do inverno, ficar na cozinha da minha mãe, bem próximo do fogão a lenha. Aquecendo. E o meu pai, ele gostava de ficar por ali tomando um cafezinho dele. E veja que, olha, já se passaram muitos anos. Eu sentado ali, me aquecendo num fogão a lenha, o meu pai falando que as coisas estavam caras, muito difíceis, enfim. De repente, o meu pai aponta para mim, ele dirige o dedo indicador para mim e fala assim: esse menino vai viver uma época boa. Sim, você lembra disso? Ele lançou sobre mim uma palavra de estímulo. Sim. E eu ouvi isso do meu pai. Se eu ouvisse de qualquer pessoa, é importante. Mas ouvir isso do meu pai é muito, mas muito importante. Sim. É uma validação. Uma validação. Então, estava chancelado. Exatamente. Veja só, eu percebo que a falta de pai, em muitos casos, é também falta de paz. Interessante falta isso. De pai é falta de paz. Por quê? A ausência ou a disfuncionalidade paterna, ela afeta tanto o bem-estar emocional, quanto a capacidade da pessoa estabelecer vínculos saudáveis, relacionamentos saudáveis. A mulher, por exemplo, em alguns casos, ela pode acabar confundindo, ali já agora casada, né, o marido com o pai, esperando desse sujeito tipos de atenção e atitudes que seriam mais apropriados para um pai. Tá? Isso eu percebo muito nos atendimentos que eu faço com os casais. Tá? Às vezes o marido reclama e a gente percebe no comportamento da esposa que ela está esperando do marido algumas atitudes paternas em relação a ela. E, na verdade, ele é pai dos filhos dela. Sim. Né? Mas às vezes ela está esperando aquilo até intuitivamente. Às vezes ela nem está percebendo e está projetando, e ele não sabe como oferecer isso que ela está esperando, né? Todas as vezes que a criança ou adolescente busca afeto do pai, e ela busca porque ela precisa, sim, ela não encontra, ela busca novamente, ela não encontra, ela busca novamente, não encontra, ela recalca, ela reprime aquilo. E o fato dela parar de buscar não significa que ela resolveu esse buraco afetivo dela. Isso. E a psicanálise, apenas que ela congelou e deixou de lado ali, né? Exato. A psicanálise, ela diz, inclusive, que é bem frequente o adulto pisar no território da infância. Tá? Bem frequente. Às vezes ele tem alguns comportamentos que têm a ver com aquele sujeito lá na infância que ficou com déficit. Tá? E no caso, o homem, muitos homens apresentam comportamentos mais imaturos. É a causa da ausência paterna, da disfuncionalidade paterna. Sim. Dificultando, inclusive, o cumprimento de responsabilidades que são essenciais, como, por exemplo, a de um homem provedor, a de um homem protetor, chefe de família, não conseguindo assumir plenamente
o seu papel de marido, além da insegurança, além da baixa autoestima, tá? Além também do sentimento de vida vazia, porque não foi validado. E às vezes esse sujeito teve até o pai por perto, mas era simplesmente... Júlio, às vezes, quando eu vou atender crianças, hoje eu não atendo mais crianças, mas eu atendi por um tempo, e normalmente eu pedi a criança para desenhar a família, que a criança expressa muito bem através do desenho. Me inquietava quando aquela criança desenhava toda a família, tá ali uma mulher grande, tá? E depois várias pessoas na mesma estatura, e quase sempre um gatinho, um cachorrinho, um pet ali na família, né? Enfim. E eu pergunto para a criança, essa pessoa aqui é quem? Ah, essa aqui é minha mãe. Uhum. E essa outra aqui, minha irmã. E esse aqui? Meu irmão. Tá, e onde é que está o seu pai? Ah, o meu pai é esse aqui. É um outro que está do lado dele, na mesma estatura dele. Ah, é? Ou seja, há muitas famílias que o filho, ele está percebendo o pai presente, tá? Fisicamente, como se fosse um irmão mais velho. E isso não é saudável. Isso não é legal. Tá? Eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso. Interessante demais. Isso eu já vivi isso na prática. E me chamou muita atenção. E quando eu chamava a família para fazer uma devolutiva, né? Sim, sim. O atendimento com o adulto, a psicoterapia com o adulto, é totalmente confidencial. Né? O adulto dá conta de si. Mas a criança, eu chamo os pais para uma devolutiva distante da criança, sem a criança estar presente. Por quê? Na maioria das vezes, quando uma criança e adolescente precisam de psicoterapia, a gente precisa trabalhar muito mais os pais do que a criança. E aí, quando eu dou essa devolutiva para essa família, normalmente a mulher olha para o marido e fala assim, eu já te falei para você conversar mais com o nosso filho. Sim. Eu já falei. Aí, naquele momento, eu falo, poxa, deixa eu tomar cuidado, para daqui a pouco eu vou ter que separar um conflito aqui, né? Então, além desse vazio afetivo, como causas dessa ausência paterna ou disfuncionalidade paterna, há também inseguranças, porque a figura paterna que vai dar segurança para os filhos, né? Baixa autoestima, dificuldade de lidar com a autoridade, eu tenho percebido muito isso, tá, Júlio? Uhum. Porque a figura paterna é uma figura de autoridade, pelo menos deveria ser, de autoridade na família. Quando a mãe, o filho faz algo ali que não deveria ter feito, e a mãe fala assim, quando o teu pai chegar, eu vou falar para ele. Às vezes é uma omissão da mãe, mas na maioria das vezes não, é porque a mãe entende a figura de autoridade do pai. Sim. Entende? E a gente não está falando de agressividade, só para que ninguém coloque tudo como sinônimo. Autoridade não é agressividade. Você já deve ter ouvido algumas mulheres falar assim, eu falo para o meu filho ou para minha filha 2, 3, 4, 5 e ele não me ouve. Quando o meu marido fala, imediatamente, sim, né? Mas é exatamente essa posição que o homem, o pai, ocupa na família. Sim. E aí esse filho que teve essa ausência paterna, ele tem dificuldade de lidar com a autoridade, tem relações instáveis, falta de habilidade para lidar com as emoções, principalmente com as emoções negativas, né? E o que é pior ainda, hein? Porque aí você não está preparado para lidar com essas emoções negativas que vão surgir inevitavelmente pelo meio do caminho. Você leva esse risco todo a outra potência. É realmente muito arriscado. Eu estou falando de prática clínica, tá, pessoal? Sim. Prática clínica. Sim. Ou seja, é o que eu tenho percebido nos meus atendimentos. Sim, perfeito, perfeito. Doutor, até mesmo para que a gente caminhe aqui, esse é um bate-papo extremamente interessante, relevante, e a gente aborda ele de uma forma que tem dados técnicos, informações técnicas, mas não é um bate-papo técnico no sentido ruim da palavra. Ele é um bate-papo acessível, numa linguagem para atingir todos nós. E isso é muito importante, realmente. Muito obrigado, inclusive, por isso. Pensando num adulto, tá? Para a gente caminhar para o nosso encerramento. Pensando num adulto já, e que ele percebe, ou ele, né, passa a ter noção disso,
de que ele está trazendo ali consequências dessa ausência lá da infância, tá? Como esse caso que eu acabei de citar, como casos que você nos citou aí. Então, eu sou um adulto e estou percebendo que algumas atitudes minhas são derivadas aí dessa ausência lá na minha infância. Como lidar com isso? Como esse adulto lidar com isso? Como evitar que ele se auto-sabote, que ele sabote suas relações? Como, de repente, evitar que isso se transfira para os filhos que vão vir? O que nós adultos devemos fazer ou deveríamos fazer se a gente perceber isso? Boa pergunta. Há uma desconstrução aí nesse sujeito, porque faltou uma figura importante, faltou uma das pernas, né? Faltou uma das pernas, isso. Ou há uma desconstrução, ou algo que não foi devida ou não foi construído. Sim. E tendo ou não a figura paterna, esse sujeito ele vai crescer, ele vai se tornar adulto. Sim. Como dizia William Shakespeare, o tempo não para que a gente possa consertar. O mundo não para que a gente possa consertar. Né? E, de fato, não para. Só que esse adulto, esse sujeito está crescendo, e na medida que vai ganhando idade, espera-se também uma construção cognitiva, tá? Uma habilidade do sistema cognitivo, um amadurecimento do córtex pré-frontal de forma adequada, né? Para que ele possa lidar também com o mundo das razões, né, com o mundo das decisões, com o mundo da autonomia, da independência, inclusive constituir a própria família, né, e gerando ali os próprios filhos. Sim. Então, há uma desconstrução ou algo que não foi devidamente construído por irresponsabilidade da figura, por exemplo, paterna, que é o nosso assunto aqui. Isso, de fato. Então, a responsabilidade não é dessa criança. Não. Isso aí. Não. Mas é interessante, Júlio, que até a pessoa tomar consciência disso, ele vive se culpando. Isso. O sentimento de culpa é um sentimento que nós precisamos dele em alguns momentos, até para que a gente peça desculpa. Perfeito. Mas quando esse sentimento de culpa nos acompanha o sujeito, tem um efeito colateral. Com o sentimento de culpa, vem também a autopunição. Aí, de repente, a pessoa não está tendo sucesso na vida, ele começa a dizer, poxa, mas eu também mereci, porque eu sou incompetente, eu sou incapaz. A autossabotagem. Ele vai se sabotando realmente. E ele começa a ver alguns insucessos como punição. E não corrige, não trabalha. Não corrige, aquilo passa a ser uma consequência natural, né, no entendimento dele. Então, primeiro, o mais importante é prevenir. Sim. Sempre que pudermos prevenir, e aí os pais que estão nos ouvindo, né, ou a pessoa que já está planejando, né, ter filhos, é muito importante trabalhar isso. As pessoas me perguntam assim, qual livro você recomenda? Eu, às vezes, falo o seguinte, o livro que eu recomendo é o seu próprio filho. Vai ler seu próprio filho. Isso. Tá? Vai ler, vai brincar com ele no parque, vai chutar bola com ele, vai brincar na casinha da tua filha, na cabaninha da tua filha, deixa a tua filha te maquiar, deixa a tua filha mexer no teu cabelo, tá? Vai falar a linguagem para os teus filhos. Esse é o melhor livro. Logicamente que existem excelentes autores, não estou aqui desconsiderando isso. Mas foi perfeito. Mas, às vezes, nós percebemos muitos adultos muito teóricos, eles citam vários autores, eu fiz esse curso, eu li isso, aquilo outro, mas na hora de aplicar, ele não está conseguindo e precisa de ajuda para isso. Então, primeiro, é importante prevenir. De que maneira? Fortalecendo vínculos com outras figuras, aliás, fortalecendo os vínculos com os filhos, né? Sim, mas se não teve, se agora esse filho se tornou adulto e ele não teve essa figura paterna, a dica é, para esse sujeito, ou para essa pessoa, né? Para esse homem, para essa mulher, fortalecer os vínculos com outras figuras de apego, por exemplo, avós, tios, amigos, e aí, é claro, a gente parte do princípio de pessoas que têm valores para passar para você, né? Para a pessoa, né? E também vínculos de apego com familiares próximos, buscar uma referência. E é muito importante
a mulher que está nos ouvindo agora, a mãe solo, e o filho está entrando na adolescência, ou ainda está criança ali, é muito importante ela ajudar o filho a criar esse vínculo. É o irmão dela, é o pai dela, né? Para se aproximar desse garoto, Sim. Dessa garota, para ele receber algumas coisas que essa mãe, por mais que ela queira, ela não dá conta. Ela não dá conta, isso. Ela não dá conta, não é o papel dela. Ela nutriu, ela deu a primeira educação, o amor do ninho agora está precisando do amor do pai, tá? Outra dica é buscar estímulos para a habilidade emocional, e hoje, mais do que nunca, está muito em alta esse assunto, a gente chama de inteligência emocional, tá? Nós precisamos tomar consciência das consequências que a ausência ou a disfuncionalidade paterna causam, porque não adianta a pessoa não tomar consciência disso, ela precisa tomar consciência. E a psicoterapia é um ambiente muito importante e muito necessário para ajudar a pessoa a tomar consciência. Porque em casa, eu costumo dizer que em casa, esse sujeito, ele está diante de muitos espelhos, mas são espelhos que se colocam diante dele. É a esposa, é a irmã, é um outro parente ali que fica apontando o dedo para ele, dizendo: você é um irresponsável, você não faz nada certo, não faz nada certo. Agora, quando esse sujeito vem para a psicoterapia, aí não, aí agora ele está se colocando diante do espelho, ele está dizendo para o terapeuta dele: eu quero me conhecer. Aí o resultado é outro. Então, ele precisa de tomar consciência dessa disfuncionalidade paterna, dessa ausência paterna. Porque se ele não teve, ele não tem como dizer o que seria se ele tivesse. Isso, exatamente. Ele não teve aquilo. Isso. Existem muitos homens que eu bato palmas para eles dizem assim: eu não sei o que é ter um pai, mas hoje eu sei o que é ser pai. E às vezes a pessoa consegue se curar ali, sabe? Se resolver exercendo a função paterna. Outro ponto importante também, outra dica que eu dou para esse sujeito agora adulto que não teve o pai, é perdoar, é liberar perdão. Às vezes esse sujeito nutre muita raiva, sabe? Por que ele não me acolheu? Sim, raiva, rancor, amargor, isso. Por que ele separou da minha mãe? E às vezes que ele prometeu de me buscar, ele não buscou. Porque às vezes a mãe reclama com o filho, né? A mãe não tem habilidade, ela começa a falar mal do pai, até por causa da dor do abandono que ela também sofre. Isso. Né? Mas liberar perdão. E é muito importante pensar que quando nós perdoamos, nós não estamos aqui dizendo, não necessariamente, que o outro está merecendo o perdão. Mas eu que estou perdoando, eu mereço tocar minha vida para frente. Isso, na verdade, não é nem o outro. Eu estou me liberando, né? Exato. Isso. É uma doação. Perdoar é uma doação, sabe? É doar. Então, perdoar, trabalhar o perdão, tá? É muito importante. E agora, olha só, isso é muito importante, fazer psicoterapia. Procure um psicólogo, uma psicóloga de sua confiança e leva as suas questões ali. O seu terapeuta vai saber como te ajudar a partir da abordagem que ele atua, né? E também se autoconhecer e buscar aprender, fazer cursos, participar de encontros, congressos. As igrejas hoje têm trabalhado muito essa questão da paternidade. Eu sou convidado para dar palestras em igrejas, para falar para pais, falar para casais, sabe? Eles falam assim: olha, eu não sei o que é ser pai, eu estou aqui para aprender. Então, vamos lá. E eu dou graças a Deus que eu me ensino, tanto com base naquilo que eu vi no meu pai, eu tive o privilégio de ter um pai, infelizmente não tive por muito tempo, né? Mas já sou pai há 37 anos, né? Sim. E também eu senti a necessidade de estudar muito sobre esse tema. Excelente. E é claro, esse homem aprender o que é a função paterna na família. Acho que isso vai ajudar a resolver. Não significa que vai resolver esse vazio afetivo por completo. Vez por outra, isso vai mexer com esse sujeito. Isso, vez por outra essa ferida vai sangrar, né? Pois é. Mas dá para melhorar, tá? É possível sim. Ou seja, o resumo desse encerramento é: se permita, né? Tenha essa humildade, mas se permita buscar ajuda, se permita
buscar um aconselhamento, se permita cuidar dessa ferida, né? Porque você imaginar que você vai conviver com essas consequências e que isso não vai afetar, isso vai afetar você e quem está ao seu redor, né? Vai afetar. Maravilha. Vai afetar. Esse eu acho que, além do bate-papo ter sido muito interessante, tanto que ele passou rápido, o Jô Soares que dizia muito isso, né, no programa dele, quando o bate-papo estava muito, muito interessante, parece que acabava mais rápido, né? Porque você tem aquela necessidade de que ele continue, né? Ele acaba muito rápido. Acabou, né? Mas eu acho que esse encerramento ele foi muito rico, porque tudo que você disse agora no encerramento, todas essas palavras, todos esses aconselhamentos, vamos chamar assim, foram muito precisos, muito cirúrgicos. E eu tenho certeza que estão batendo fundo em muita gente que está nos assistindo agora. Sim. Eu penso, Júlio, que esse é o objetivo, é provocar reflexões. Isso, exato. Exato. E cada um fazer a sua reflexão, trazer para si onde é que eu estou precisando melhorar, como filho, como pai, né? É isso. É legal. Bom, a gente chega assim, pessoal, com essa última reflexão, ao final desse episódio. Esse que é o nosso episódio 3, com essa valiosíssima conversa com o Dr. Luzimar Vieira, nos trouxe aqui dados que nos impressionaram, né? Dados clínicos que nos impressionaram, mas também trouxe luz, porque a gente apenas expor o tamanho do problema, mas não dar uma indicação do caminho que a gente pode seguir para resolver aquele problema, de nada adiantaria, né, doutor? Então a gente tem a gente tem que encarar de frente o problema, e isso é expor os dados, mas também entender como podemos vencer isso, porque apenas colocar um obstáculo não ajuda a nada, isso já tem de muito aí na nossa vida, apenas o obstáculo se colocar na nossa frente. Doutor, muito obrigado realmente pela presença, pela disponibilidade, pela entrega para esse bate-papo. Foi um prazer. A gente, infelizmente, não teve a chance de estar juntos presencialmente. Teria sido um prazer tê-lo aqui conosco na mesa, mas eu tenho certeza que a gente venceu a barreira da distância e conseguiu construir um bate-papo aqui muito rico e muito interessante. Te agradeço imensamente. Deixo com você, né, fique à vontade para o encerramento. Muito obrigado mesmo, doutor. Tá. Eu quero lembrar para aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando aí, que existe uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, está registrado na Bíblia Sagrada, e eu acho muito importante citar isso aqui agora. Capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não sejam desencorajados. Perfeito. E nesse momento final, quero dizer que irritar os filhos, não irritei os filhos. Ensinar o filho a lavar, a filha a arrumar a cama pela manhã, a limpar onde sujou, ajudar a carregar o lixo, fazer pequenas tarefas em casa, sem perder a fase que ele está vivendo, infância ou adolescência. Isso vai deixá-lo um pouco irritado, mas essa irritação é boa, tá? É construtiva, colocar né? No uso do celular é uma irritação boa, tá, gente? Sim. Agora, a maior irritação que um pai pode causar para um filho ou para uma filha é não amar esse filho, é não ficar perto desse filho, é não acolher esse filho, é não pagar um preço por esse filho, por essa filha, tá? Então, quando eu leio, pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados ou para que não sejam desencorajados, pais, não deixem de exercer a função paterna. Quando a tua esposa diz, estou grávida, tu é o pai. Ela disse, a criança nasceu, tu é o pai. A criança agora começou a crescer e desenvolver, agora vai para a paternidade, cara, vai para a paternidade, porque agora é todo lado, tô contigo, tá? Isso. E para você que não viveu isso, não teve o pai, há oportunidades, há saídas, né? Você não precisa ficar nesse passado de ausência paterna. Isso, e você, pai, até então está ausente, ainda dá tempo de voltar e ter um tete-a-tete com teu filho, porque lá na frente você vai ver o quão gostoso foi, né, você investir no teu filho. Tudo que nós entregamos para os nossos filhos, até a fase da adolescência, quando eles se tornam adultos, eles vão nos devolver.
Desejo é que os filhos, os pais que estão me assistindo, recebam somente coisas boas dos filhos. Que maravilha, doutor. E esse encerramento, novamente, foi perfeito, foi excelente, é isso mesmo. E você acabou de dizer uma coisa que eu acho chave. Ainda dá tempo. Isso é muito importante. Então, a hora que você fizer a sua autorreflexão e falar, poxa vida, eu acho que eu tô falhando na minha função da paternidade. Ótimo que você acabou de perceber isso. Ainda dá tempo, não é, doutor? Maravilha. Quero também convidar o pessoal para me seguir nas minhas redes sociais, ali no meu Instagram, @psilosimavieira, tá? Tenha vontade para me seguir. A gente vai colocar aqui nesse momento, inclusive, pessoal, vamos seguir o doutor, a gente vai colocar aqui no rodapé da tela a rede social para que a gente possa seguir. O Instagram é mais ativo, tem também o Facebook, né, doutor? Oi? Tem também o Facebook, não tem? Tem o Facebook Psicólogo Luzimar Vieira. Isso, eu vi lá também, acompanhei. A gente vai colocar aqui na tela para que todos possam seguir e acompanhar aí tanto as suas palestras quanto os aconselhamentos que eu já vi lá e são realmente muito valiosos. Muito obrigado, eu também doutor. Disponibilizo, Júlio, se você me permite, eu disponibilizo também os atendimentos online, tá? Ah, sim. Que aumentou bastante logo ali no período da pandemia e pós-pandemia. Muitos pacientes sendo atendidos à distância e tem sido muito valioso isso. Perfeito. E aí, no caso, havendo interesse em fazer atendimentos online, visto que você está distante de mim aqui, né, por exemplo, a pessoa pode fazer contato lá pela rede social mesmo? Lá tem um link para chamar no WhatsApp. Na minha bio ali do Instagram, tem um link, a pessoa clicou, já vou receber uma mensagem dela no meu WhatsApp. Mas, normalmente, as pessoas fazem contato comigo pelo WhatsApp, diretamente pelo WhatsApp, tá? Perfeito, perfeito. Então, pessoal, lá no Instagram, tem lá na bio, que a gente chama do doutor, tem o link que vai automaticamente para o WhatsApp. E aí, né, pode dar andamento numa conversa e evoluir para um acompanhamento né, remoto, não é isso? Que tem muito resultado, né, doutor? A psicologia é muito útil, tá? Sim. A psicologia, e hoje mais do que nunca, tem sido muito necessária. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e está em 5º lugar em depressão. Sem falar das questões comportamentais, que a psicoterapia, inclusive na minha abordagem, que é a cognitiva comportamental, tem muitas ferramentas para contribuir com esse sujeito, tá? Maravilha. Então, aos pais que estão nos assistindo, não só aos pais, mas logicamente o nosso podcast ele é focado nos pais. Procurem o doutor, se sentirem essa necessidade, se tiverem dúvidas sobre consequências que estejam sendo herdadas aí desde lá de trás, o doutor Luzimar certamente vai dar o apoio necessário. Bom, agradeço demais a todos, agradeço novamente ao doutor e agradeço a você que está aí nos assistindo. Nós temos muita repercussão positiva dos nossos episódios anteriores, dos vídeos que temos postado, publicado nas redes. Temos recebido retornos muito encorajadores, muitas visualizações, o que é importante. Afinal de contas, um trabalho como esse, ele chega a mais gente quando você assiste, quando você coloca ali, clica no botãozinho de curtir, quando você compartilha a informação com seus amigos. E o objetivo é esse, levar essas nossas conversas a mais pessoas, a mais pais, a mais futuros pais e a mães e a todo mundo. Vamos em frente com o nosso trabalho. É um grande prazer estar com vocês aqui e tê-los conosco no estúdio. O Entre Pais Podcast fica por aqui e em breve nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. É só de ninar e de desejar que a luz do nosso amor, matéria-prima dessa canção, fique a brilhar.